Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho da vida e obra da Ligia Clark, uma das maiores artistas brasileiras do século XX. Lígia Pimentel Lins, mais conhecida por seus pseudônimos Ligia Clark, foi uma artista plástica, escultora e performista. Lígia nasceu em 23 de outubro de 1920, em Belo Horizonte, onde morou até se casar com o engenheiro Aluzio Clark Ribeiro e se mudar para o Rio de Janeiro na década de 40. Apesar de desenhar desde criança e no Rio de Janeiro, que Lígia inicia sua aprendizagem artística como Burle Marx e Zélia Ferreira Salgado. Em 1950, a artista, com o apoio de seus amigos e marido, se muda para Paris justamente com seus 3 filhos. E lá, ela se dedica aos estudos de pintura a óleo no estúdio de Alparganes, compondo obras com caráter geométrico. Quando volta ao Brasil para expor algumas de suas obras, em 1954, Lígia, justamente com outros artistas como Ivan Serba, Hélio Oitike, Lígia Pape, Aluzio Carvão, Delcio Vieira e Frank Weissmann, cria o Grupo Frente, sendo um marco histórico no movimento conscientista no Brasil. Mesmo que anos depois, em 1959, o grupo rompa com o movimento. E a partir desse momento, que Lígia começa a dedicar à escultura metálica, dando início à sua coleção Bichos, que são esculturas metálicas geométricas que se articulam por meio de dobradiças, onde buscam a participação do público. Os bichos inauguram um novo pensamento de interação entre obra de arte e espectador. Mais do que poder tocar neles, devemos montá-los, mesmo que o material usado, alumínio e dobradiças, imponham limitações. Os bichos rompem com a ideia moderna de obrigar o espectador a adotar uma determinada postura diante da obra. A escultura em alumínio, o Antes e o Depois, de 1960, mede 60 centímetros de altura por 70 centímetros de largura. É uma composição abstrata, de textura lisa e prateada, cujo brilho intenso é realçado pela luz artificial. O alumínio, habilmente cortado em faixas espessas, assume formas sinuosas, que se entrelaçam de maneira harmoniosa. Essas ondulações criam uma sensação de movimento e dinamismo na pele. Com o tempo, as obras de Lídia se tornam mais sensoriais e a interação com o espectador se torna mais presente em suas exposições. Usando objetos do cotidiano, como pedras, águas, conchas e sementes, Lígia cria objetos sensoriais. Em 1968, Lígia Clark produziu um objeto sensorial chamado de óculos. Consiste em máscaras oculares que podem ser usadas e experimentadas por uma pessoa sozinha ou duas pessoas de frente uma para outra. Para a proposição O Eu e o Tu, de 1967, foram criados 2 macacões, que devem ser vestidos por um homem e uma mulher. As peças são feitas com materiais como plástico, borracha, espuma e outros elementos. Foi a maneira que a artista encontrou de proporcionar uma experiência investigativa entre as pessoas. Isso porque há cavidades nas vestimentas, onde se pode explorar com as mãos o corpo da outra pessoa. Há também um tubo interligando os indivíduos que se disponibilizam a participar da vivência. Entre 1970 e 1975, Lígia morou em Paris. Nessa época, lecionou no grupo de comunicação gestual na Faculdade de Artes Plásticas Souduco Charles, na Sorbonne, quando desenvolveu diversas experiências terapêuticas com seus alunos, fazendo uso de objetos sensoriais voltada para a liberação da criatividade, as vivências pessoais e as possibilidades do corpo. Afirmou: não há mais obras, tudo agora é gestual, lúdico, sensorial e coletivo. De volta ao Rio de Janeiro, se dedicou aos estudos das possibilidades terapêuticas, da arte sensorial e dos objetos relacionados. Passou a dar consultas terapêuticas particulares entre 1978 e 1985, considerando seu trabalho definitivamente alheio à arte e próximo à psicanálise. A trajetória da Lígia é interessante, pois nos mostra a transição entre um trabalho artístico convencional para um trabalho positivo terapêutico, onde a relação entre a obra e o público é fundamental para que a arte exista. Desta forma, ela aproxima a arte da vida tanto no âmbito individual quanto coletivo.
Foi no dia 25 de abril de 1988, no Rio de Janeiro, que Lígia Clark faleceu aos 67 anos, em decorrência de um ataque cardíaco. No início de março deste ano, a Pinacoteca de São Paulo inaugurou uma das exposições mais aguardadas para o ano de 2024, a panorâmica Lígia Clark Projeto para um Planeta. Ocupando 7 galerias do edifício histórico, a retrospectiva apresenta mais de 30 anos de uma produção que transformou a maneira de fazer arte no Brasil e no mundo. Com a curadoria de Ana Maria Maia e Poliana Quintela, a mostra provoca o espectador a questionar os papéis tradicionais do artista e do público através de mais de 150 obras, desde suas pinturas iniciais até suas instalações e experimentações tridimensionais. A Pinacoteca de São Paulo inaugurou hoje uma super exposição de Lígia Clark. A exposição começa com as pinturas modernas de 48 a 51, as experimentações neoconcretas quando a superfície plana da pintura escapa da parede e encontra as pessoas, os bichos, e eu quase desfaleci diante desses 20 bichos reunidos. Pra mim essa sala parece um altar. Inclusive você pode manusear réplicas dos bichos e se dar conta de que eles são bem mais desejantes do que a gente imaginava. Seguimos para a próxima sala com obras moles e registros de caminhando, proposta que levou o trabalho da Lígia em direção a uma experimentação mais profunda com o corpo. A Pina produziu uma versão em grande escala da maquete para interior número 3 e da instalação A Casa é o Corpo, que eu esqueci de fotografar. Nas últimas salas encontramos uma série de objetos relacionais que você pode manusear e exemplares da série Roupa, Corpo, Roupa. E as proposições coletivas também vão acontecer ao longo da exposição. Eu fiquei bastante emocionada porque eu sou completamente fã da Lígia Clark e ver todos esses trabalhos reunidos é mesmo um privilégio. Ela é uma das primeiras artistas a dizer que a arte não é algo da ordem da representação. Ela diz que a arte precisa ser vivida, a arte precisa transitar entre as casas, as ruas, a vida cotidiana das pessoas. Fechamos por aqui, e essa foi uma breve apresentação da importante artista contemporânea que Lígia Clark foi.